Um curandeiro é expulso de seu antigo grupo por ser considerado fraco e apesar de tentar entrar em outros grupos, ninguém o aceitou, já que toda a cidade achava que ele era um inútil. Mas o destino o une com um artista marcial que pede para formar um grupo com ele, que mantém sua verdadeira força em segredo. E para dar uma espiadinha, é só deixar aquela inscrição, que isso me ajuda muito na nossa meta. E para receber o segundo episódio, é só curtir e comentar, que é a única forma de saber que vocês estão gostando do anime, né? Mas bora pro primeiro episódio, onde começamos com uma garotinha sendo salva do ataque de goblins por um homem. E depois de alguns anos, todos da guild ficam surpresos por uma menina pedir ao homem que segurava uma placa que forme um grupo com ela. Ele pergunta se ela tinha certeza disso e a menina confirma e se apresenta como Narcena, uma artista marcial. E ele se apresenta como Laust, o curandeiro, ou mais ou menos. Mas a recepcionista puxa Narcena pro cantinho e avisa que essa era uma péssima ideia, porque aquele seria Laust, o inútil, que foi expulso de seu antigo grupo por saber apenas cura básica. E quando todos na cidade descobriram que ele não conseguiu usar nem mesmo o feitiço antídoto, todos o recusaram em seus grupos e ele ficou conhecido como Laust, o inútil. E se ela formar um grupo com ele, não teria dinheiro nem mesmo para pagar a hospedaria. Mas Narcena mostra sua bolsa de dinheiro e diz que ficaria bem, e a recepcionista pede que ela tenha mais cuidado e não saia mostrando isso aos outros, já que os aventureiros que se reuniam nessa cidade não eram da melhor espécie, deixando a menina grata, e a mulher nota que ela tinha se registrado há pouco tempo e se oferece para apresentá-la a um ótimo grupo em troca de uma boa comissão. Mas Narcena responde que já tinha decidido formar um grupo com aquele homem há muito tempo, deixando a mulher curiosa, e dessa forma eles preenchem o papel de registro de grupo para receber missões e para que a guild possa mediar caso tenha um problema com a divisão de ganhos. Mas Narcena apenas estava feliz por finalmente ter o encontrado. E depois de pagar a taxa, Laust explica que como ninguém chegou ao fim do labirinto, eles não sabiam qual monstro aguardava, o que ajudou a cidade a se tornar a maior cidade com labirinto da região. E Narcena lembra que aquela moça tinha dito que como ela era iniciante, ele deveria levá-la até a pradaria ocidental antes do labirinto. E Laust explica que tinham vários locais ao redor da cidade onde os monstros surgiam, e na pradaria ficavam os monstros mais fracos, mas aquela região era tão vasta que seria difícil de encontrar algum monstro, enquanto o labirinto possuía um número exagerado. Então, se não forem muito fundo, não teriam problema, o que Narcena concorda e diz que iria na frente, por ser um artista marcial e ele um curandeiro, e Laust responde que normalmente isso seria o certo. E a menina não deixa ele terminar de falar e vai entrando no labirinto, fazendo Laust se questionar se ela podia lutar. Mas Narcena mostra suas habilidades de combate, acabando com um grupo de goblins facilmente. E Laust explica sobre as pedras mágicas que os goblins tinham dropado e que os aventureiros vendiam para a guild, e dessa forma conseguiam dinheiro. E apesar dos goblins não valerem muito, isso seria o suficiente para a hospedaria dessa noite. E pergunta se ela queria tentar o próximo andar, deixando a menina empolgada. E ela promete que iria protegê-lo, mas no caminho Laust a salva de uma armadilha, e Narcena pergunta como ele sabia daquilo, já que o localizar armadilhas geralmente era da classe ladrão. E ele explica que tinha pisos com cores um pouco diferentes, e já era aventureiro há tanto tempo que acabou ganhando várias habilidades, e ao continuar andando, eles se deparam com um orc, deixando o Laust confuso, já que esse era um monstro de nível médio das profundezas. E Narcena pergunta se deveriam fugir, mas Laust nega, já que seriam capazes de derrotá-lo se trabalhassem juntos. E confiante, Narcena inicia o combate contra a criatura, mas o corpo do monstro parecia uma pedra, e apesar de ter conseguido desviar de seus golpes, Narcena acaba encurralada e pensa que aquele seria seu fim. Mas Laust elimina o monstro com apenas um golpe, deixando a menina impressionada e pergunta se ele realmente era um curandeiro. E Laust responde que como era aventureiro há muito tempo, ele aprendeu um pouco de combate corpo a corpo, fazendo Narcena pensar que aquilo era muita coisa, e Laust começa a curá-la. E em seguida eles pegam a pedra do orc, que era maior que a dos goblins, e depois de derrotar mais alguns monstros, eles retornam pra guild, onde a recepcionista fica indignada por Laust ter a levado pro labirinto. E
E pra piorar, eles foram pros níveis intermediários, já que tinha uma pedra de orc. Mas Laust explica que na verdade o orc estava vagando pelos níveis superiores, e a recepcionista lembra que alguns aventureiros têm trago relatos semelhantes, que deixaram os chefões da guild loucos, e provavelmente algo estranho podia estar acontecendo no labirinto. Mas não tinha informações, já que era uma simples recepcionista, e pergunta se eles queriam vender essas pedras. O que os dois concordam, deixando ela extremamente empolgada. Afinal, quando os funcionários da guild compravam pedras dos aventureiros que gerenciavam, eles recebiam a comissão, e Laust fica impressionado com o quanto tinha ganho, porque até mesmo a metade disso era 10 vezes superior ao que recebia antes, e acaba percebendo que no antigo grupo ele nunca recebeu uma cota justa, deixando Narcena indignada com essa maldade, já que a guild se propôs a ajudar se houvessem problemas com o pagamento, o que a mulher concorda e pergunta o que Laust queria fazer, mas ele decide deixar isso de lado, afinal já formou um novo grupo, e seria melhor esquecer o antigo, e um homem os observa ao fundo, e depois deles irem embora, ele pergunta pra Amstar se ela encaminhou Laust para um novo grupo, e aflita ela responde para Hanzun que não tinha feito isso, e mesmo se indicasse aquele inútil, nenhum grupo o aceitaria, mas parece que aquela garota Narcena tinha um gosto peculiar. E enquanto isso, os dois chegavam na pousada, onde uma garotinha fica indignada com a nova companheira de grupo de Laust, que fica surpreso por ela saber disso, e a menina explica que as pessoas estavam falando que Laust, o inútil, formou um grupo, e pergunta se ele queria comer, o que Laust concorda, mas antes queria reservar um quarto e vai até a mãe da menininha, que fica feliz em vê-lo e pergunta se ficariam no mesmo quarto, deixando Narcena envergonhada, mas empolgada. Mas Laust pede que ela pare de brincadeiras, já que seriam quartos separados, quebrando as expectativas de Narcena, mas depois de comer, eles vão pros quartos, onde Narcena se lembra de quando foi salva por ele, que usou sua magia de cura, e ela prometeu que quando crescesse se tornaria uma aventureira, que formaria grupo com ele para protegê-lo, e depois disso começou a treinar até estar pronta para esse dia. E então, quando soube que ele foi expulso de seu grupo, ela partiu para a cidade e conseguiu se juntar a ele, mas parece que ele não percebeu quem ela era. Mas isso não era uma surpresa, afinal cresceu desde aquele dia, além da cor de seu cabelo estar diferente, e por falar nele, ele se tornou muito mais forte, tão forte que nem precisava que ela o salve, mas questiona sobre o que estava falando, afinal estava ali para protegê-lo, e iria até o fim, mas o que realmente queria saber era o motivo das pessoas da cidade o chamarem de inútil, quando na verdade era tão talentoso. Vamos voltar ao dia em que o antigo grupo de Laust enfrentavam a Hydra, e Saberia estava indignada por Laust não ser capaz de tirar o efeito do veneno, e Laust tenta explicar que tinha dito para trazerem antídoto, mas Margulos não queria gastar com isso, e Margulos questiona que tipo de curandeiro inútil usava apenas cura, e ordena que a maga, que estava apavorada, ataque, mas como tudo estava dando errado, ele manda todos fugirem, e ao chegarem na cidade, Laust é expulso do grupo, afinal ele era o culpado por não terem vencido a Hydra, mas Laust pergunta se não foi pelos dois estarem tão animados que ficaram acordados até o amanhecer, e não conseguiram usar seu potencial máximo, mas Margulos questiona se ele estava falando que a culpa era deles, e pede a opinião da maga Armia, que sente a pressão de Margulos e Saberia, então concorda que o culpado era Laust, mas tudo foi apenas um sonho, que faz Laust admitir que não imaginou que isso tinha o afetado tanto, e começa a lembrar de 6 anos atrás, e mesmo naquela época ele já era conhecido como Laust o Inútil, e mesmo assim ele sonhava em se tornar um aventureiro de primeira, e ficou feliz por um grupo ter o convidado a se juntar a eles, mas esse grupo o usou
usou como isca viva para chamar a atenção dos monstros, o que era comum de acontecer com um órfão de labirinto, mas ele conseguiu desviar das criaturas e no final o grupo quem acabou sendo devorado, o que Laust achou insuportável, afinal não gostava de dor, medo e nem da possibilidade de ser eliminado, mas o que realmente o deixava triste era que ninguém o tratava como um aventureiro de verdade, e naquele dia ele encontrou uma menina sendo atacada e decidiu ajudá-la, porque talvez a vida de um órfão do labirinto não tenha valor, mas se pudesse trocar sua vida para salvar a garotinha, então talvez sua vida ganhe algum valor, mas no final não foi ele quem conseguiu salvá-la, já que a Ordem dos Cavaleiros conseguiu chegar a tempo e dessa forma o inútil continuou inútil, mas a menina o agradece pela ajuda porque graças a ele, os cavaleiros conseguiram chegar a tempo e admite que o achava admirável. Então Laust curou seus machucados e a menina ficou emocionada ao descobrir sobre as pessoas que o usaram como isca e promete que quando crescer se tornaria uma aventureira que formaria grupo com ele para protegê-lo, mas Laust sabia que ela era de família nobre, então nunca se iludiu sobre aquilo, mas foi graças às suas palavras que ele decidiu continuar tentando ser aventureiro e encontrou uma mentora que continuou o treinando, e apesar de ser um curandeiro que apenas usava feitiço de cura, ele conseguiu desenvolver outras habilidades e quando finalmente encontrou um grupo, aquilo aconteceu e ele volta a se lembrar daquela menina e graças às suas palavras ele não desistiu e se não fosse por ela, ele nunca teria conhecido Narcena, que o chama para tomar café. Depois do café da manhã eles vão pro labirinto onde Narcena fica curiosa sobre os círculos de teleporte e Laust explica que nem todos os labirintos possuíam e diziam que um mago os colocou quando descobriu o lugar e com o círculo eles poderiam ir para outros locais, mas era necessário outro círculo de teleporte para saírem e Narcena diz que seria mais fácil se fizessem um desse na cidade, mas logo descarta a ideia já que os monstros podiam invadir a cidade, o que Laust nega, afinal os monstros não podiam usá-lo e além disso o conhecimento para criar círculos de teleporte foi perdido há centenas de anos, então não tinha como criá-los e depois dessa conversa eles pegam o teleporte até o nível intermediário, onde Laust aconselha que Narcena tome cuidado e durante um combate ele manda ela não atacar a criatura, mas já era tarde, seu soco atravessa o monstro e Laust explica que aquilo era um Lich e não possuía um corpo físico, então ataques físicos não funcionavam com ele e como eles não podiam usar magia de ataque seria melhor recuarem, mas Narcena responde que podiam derrotá-los deixando Laust surpreso, então ele atrai o monstro para Narcena e se lembra que com treinamento suficiente as pessoas podiam ganhar o controle sobre sua prana, uma energia espiritual que habita dentro de seus corpos, e alguns artistas marciais bem treinados podiam cobrir seus punhos com a prana para destruir espíritos e depois de acabar com o monstro, Narcena sente uma dor no punho e Laust diz que isso pode ter acontecido quando ela atacou o monstro sem a prana e usa um item mágico para aumentar o efeito da cura e explica que dentro dele tinha uma pedra mágica, já que a guild repassava as pedras dos aventureiros para os artesãos, que transformavam em itens mágicos que retornavam para os aventureiros, e depois de curar o braço de Narcena, eles retornam para a guild, onde a recepcionista fica extremamente empolgada, e ao voltar a caminhar, eles encontram uma briga, o que Laust considerava comum, e apesar de não saber o motivo, os aventureiros que se metiam em problemas acabavam vindo para essa cidade, o que era um incômodo para aventureiros e moradores que respeitavam as regras, mas eles deviam deixar isso de lado e como conseguiram um bom dinheiro, deveriam caprichar na janta, e pede uma cerveja pra Mary. Narcena também pede uma, mas a garotinha responde que não serviam bebidas para crianças, deixando Narcena frustrada por uma criança estar a chamando de criança, e depois disso ela pergunta se Laust sabia o que era aquele prédio sem portas ou janelas, que estava espalhado por toda a cidade, mas Laust não sabia o que era, e nem mesmo quem construiu tinha ideia do que seria ou quem mandou construir, já que apenas um representante do proprietário mandou o dinheiro e a planta, mas esse representante era
outro agente de um agente de outro agente, em um ciclo sem fim, fazendo Narcena notar que quem mandou construir não queria ser identificado. Mas para Laust isso não era importante, desde que não esteja prejudicando ninguém, e isso só significava que existiam pessoas estranhas no mundo, mas na sua opinião, em vez de construir aquilo, teria sido melhor se tivessem feito uma muralha ao redor da cidade. O que Narcena concorda, mas pelo menos podiam enxergar longe, o que Laust considerava uma desvantagem caso alguém tente invadir, mas Narcena responde que na cidade tinham muitos aventureiros, então bastava socar os invasores, fazendo Laust sorrir. E depois do jantar, eles voltam pro quarto e Narcena tenta falar algo, mas não consegue. E em seu quarto, ela fica frustrada por não ter conseguido falar que preferia que ficassem no mesmo quarto, enquanto Laust pensava que era ótimo ter um grupo e não sabia se algum dia encontraria aquela garotinha novamente. E agradece Narcena porque graças a ela, ele poderia continuar se aventurando, e na guild o seu antigo grupo que conseguiu uma nova curandeira estava se preparando para combater a Hydra novamente. E enquanto isso, um homem descobria que a princesa adormecida estava na cidade brincando de ser aventureira com Laust, o inútil, que continuava na cidade, mas como estavam sem tempo, ele ordena que Hanzo encontre uma maneira de se livrar dele. Como a Hydra ainda não tinha se recuperado, Margulo chama Lyra, a nova curandeira, para ir para a linha de frente com ele, mas ela diz que como curandeira não poderia ir para a linha de frente, e Margulos responde que Laust sempre foi, deixando ela sem acreditar que eles forçavam um curandeiro a lutar. E Margulos responde que ele sempre corria como um louco, e aliás foi quem cortou as cabeças da Hydra, mas como ela podia usar o feitiço antídoto, ficaria na retaguarda e parte pro combate. Hamster manda Laust não forçar Narcena além dos limites dela, o que ele já sabia, afinal eram os únicos no grupo, e por isso ela sugere que eles adicionem novos membros, já que assim poderiam enfrentar monstros mais perigosos e ganhariam mais dinheiro, assim como ela. Mas de qualquer modo, eles estavam ganhando bem e nesse ritmo até poderiam alugar uma casa, deixando Narcena curiosa, e Laust explica que alguns grupos alugavam casas particulares para usar como base, já que as hospedarias tinham um limite de itens que podiam armazenar. E Amastar comenta que quando um casal alugava uma casa, ela se tornava um ninho de amor, o que não seria o caso deles, deixando Narcena indignada, mas isso faz Laust lembrar que seu antigo grupo alugou uma casa e seu quarto era o depósito, fazendo Amastar admitir que ter sido expulso foi a melhor coisa que aconteceu com ele. E enquanto isso, Margulos questionava como não conseguiram derrotar a Hydra, e todos o grupo estavam detonados, e Lyra responde que era por ele insistir em atacá-la de frente mesmo não sendo forte o suficiente. Saberia admite que nunca pensou em dizer isso, mas parece que Laust era mais útil do que pensavam, além de nem ter percebido que ganhava menos, e Margulos fica irritado por ele ter saído do grupo, mas Saberio lembra que ele quem o expulsou, e ele responde que isso tornava tudo mais fácil, porque apenas precisava falar pra ele voltar, já que ninguém recusaria seu convite. E com o amanhecer, Armia finalmente acorda. E enquanto isso, Margulos mandava Laust se orgulhar porque deixaria ele voltar para o grupo. E Amastar diz a Narcena que aquele era o líder do Lâmina do Relâmpago, enquanto Margulos dizia que entendia que Laust devia estar com medo, afinal era difícil para ele acompanhar um aventureiro de primeira como ele. E caso as coisas fiquem ruins, ele o largaria, quer dizer, o protegeria, mas Laust responde que esse não era o problema. E Margulos diz que entendia e o dinheiro também era importante, então claro que receberiam uma parte justa, porque da última vez teve alguns erros de cálculo, e aliás, a nova curandeira deles tem sido uma completa inútil, então ele deveria pensar no quanto estaria os ajudando, e Laust o agradece, deixando todos surpresos, mas Narcena os interrompe e diz que Laust nunca mais voltaria para seu grupo, afinal ele era seu companheiro que valorizava muito
muito. E Margulis manda ela perguntar ao próprio Laust. Ele diz que estava tudo bem e apenas agradeceu para ser educado, mas agora tinha uma nova companheira e por isso não voltaria. Mas Margulis manda ele pensar direito e acusa Narcena de estar o usando, afinal Laust, o inútil, não era tão inútil e ela percebeu que ele podia ser usado e além disso, a guild também devia estar por trás disso, então deveria pensar direito, porque essa menina nunca o considerou companheiro. Mas Laust aperta o braço de Margulis e responde que não guardava rancor contra eles, mas se fizerem algo para machucá-la, ele jamais os perdoaria, deixando Margulis assustado. E com isso eles se retiram e furioso ele ordena que Amastar apresente algum guerreiro para entrar em seu grupo, que derrotaria aquela Hidra, e um homem se oferece. Margulis saca sua espada para testá-lo, mas não tem a mínima chance contra ele. E envergonhado ele decide levá-lo e Saberia questiona se ele iria confiar em alguém que não mostrava o rosto, o que Margulis não se importava. Afinal, acabariam virando piada por não conseguirem derrotar uma Hidra e o homem se apresenta como se, ou melhor, Shig. Mas voltamos para Narcena e Laust, que recebem a visita de Arma, que queria pedir desculpas a Laust, mas ele pede para ela pular essa parte e Armia pergunta se ele poderia ajudá-los. E Lyra diz que era sobre a Hidra que Margulis estava planejando caçar novamente e parece que ele ainda não aprendeu a lição e continuava insistindo em não comprar antídotos. E talvez ele apenas entenda depois de alguém ser eliminado e Armia diz que sabia que era tarde, mas agora entendia como Laust era forte e se não tivesse cortado a cabeça da Hidra, eles teriam sido dizimados. O que Laust não tinha certeza, mas Lyra diz que sofreram mesmo com uma Hidra que perdeu duas cabeças. E como as feridas da Hidra ainda não foram curadas completamente, Armia queria que ele voltasse ao grupo, porque desse modo podiam derrotá-la sem perder ninguém. E Narcena pergunta o motivo dela ajudar esse grupo, principalmente Margulis, afinal ela parecia ter passado por maus bocados. E Armia responde que ele tinha alguns problemas e era autoritário, precipitado, covarde e astuto, além de grosso, mente fechada e vingativo, mas mesmo assim ele era seu companheiro de grupo, deixando Narcena irritada ao questionar o que Laust era pra ela, e não devia dizer que não sabia como seu grupo o tratava mal. E Armia responde que não queria fazer o que fez, e em lágrimas ela confessa que teve medo de ser expulsa e volta a pedir desculpas, porque tinha se tornado aventureira há pouco tempo e como não conhecia outros grupos, ela não sabia dizer se Margulis estava fazendo a coisa certa, mas agora ela entendia que ele estava errado, não apenas como aventureiro, mas como pessoa. Mas mesmo assim, não poderia virar as costas para um companheiro do grupo, e Lyra diz que ela queria se desculpar com Laust todo esse tempo, e entendia como ele se sentia, mas pede que pelo menos ele aceite as desculpas dela. E Laust pede que Armia pare de chorar, afinal não tinha motivos para isso, já que tinha dito para Margulis que não guardava rancor contra as pessoas do grupo, deixando ela aliviada, mas ele continua falando que mesmo assim não tinha intenção de retornar ao grupo, o que ela entende. Como eles acabaram a conversa, Mary enche a mesa de comida, afinal Armia parecia muito pálida e não podia deixar ela sair triste de seu restaurante. E enquanto isso, Narcena perguntava se não tinha como convencê-la a deixar o grupo com Lyra, que já tinha tentado, e apesar de tudo, ela era uma garota gentil. E Laust se lembra de Margulis ter chamado Lyra de inútil, e diz que achava que em breve ela teria problemas, mas Lyra responde que mesmo assim não podia deixar a garota pra trás. E depois da conversa, elas retornam pra base, onde Lyra fica surpresa ao ver que Sieg era o novo membro do grupo, mas Margulis a corrige porque ele se chamava Shig. E com ele se preparando, ela pergunta o que Sieg fazia ali, mas ele insiste que não a conhecia. E ela questiona se ele roubou a espada do Ronaldo, deixando ele indignado, já que herdou do seu mentor, então não era roubo, caindo em sua armadilha. E Lyra decide deixar desse jeito e o chama de Shig, que a agradece, e ela parece
parecia feliz em vê-lo. E mais tarde, Laust fica pensativo ao olhar em direção à Hydra, onde o grupo marchava para batalha. Depois de derrotarem alguns monstros, Laust explica sobre a Hydra, que era um monstro feroz, venenoso e com escamas duras, que repeliam ataques físicos e mágicos, mas os pesquisadores conseguiram desenvolver um antídoto que tinha um valor alto, e como o grupo de Margulos não comprou nenhum, eles teriam que contar apenas com o feitiço de Lyra. E apesar de seu jeito, Margulos era um espadachim habilidoso, desde que não subestime seus oponentes. E Saberia também era excelente em termos de velocidade e agilidade. E ao voltarem a explorar, Narcena diz que já estava cansada de lutar no labirinto e sugere que eles tentem enfrentar os monstros do pântano, chamando a atenção de Laust. Mas antes da batalha insana, já vai deixando aquela inscrição pra ajudar na nossa meta que tá tão pertinha, e não esquece de curtir e comentar bastante pra não ficar de fora dos próximos episódios. E com isso podemos voltar pro anime. Margulos e Shig combatem a Hydra, e Margulos questiona por que ele não cortou a cabeça dela, e ele questiona se ele não queria ficar conhecido como Margulos, o eliminador de Hydras, deixando ele convencido. E com isso Margulos parte pra cima da Hydra e acaba sendo golpeado, fazendo Lyra questionar o motivo dele estar atacando de frente. E Saberia responde que esse era o charme dele, e Lyra se pergunta o que Shig estava planejando, mas pelo menos os ataques estavam afetando a Hydra, e talvez consigam derrotá-la se continuassem nesse ritmo, mas Armia acaba sendo golpeada, e a Hydra parte pra cima dela, deixando ela desesperada. Então uma aura começa a sair do corpo da garota, e Shig explica que aquilo era um medo, e alguns monstros ingeriam isso para transformá-lo em energia, mas normalmente não era visível, e outra aura começa a emanar do pântano, e Lyra fica sem acreditar que isso era mana, a fonte da magia, que normalmente só pode ser encontrada no labirinto. E para piorar, a Hydra estava sofrendo uma mutação por ingerir uma quantidade enorme de magia, transformando seu corpo para melhorar suas habilidades. E a Hydra recupera suas cabeças cortadas. Shig pede que Lyra cuide da menina e aconselha a Margulos que recuem, mas ele insiste em enfrentar a criatura, afinal também conseguia cortar a cabeça da Hydra, e ao golpeá-la, a sua espada se quebra e o monstro o ataca, mas Laust o salva junto a Narcena, e como ele era um curandeiro, Shig pede que ele cuide de Armia, e ele pergunta as condições dela, e Lyra explica que como ela era uma maga, tinha resistência à magia. Então Laust começa a curá-la, e Lyra diz que um feitiço básico de cura não iria funcionar, mas Laust aplica vários efeitos de cura básica, deixando ela curiosa sobre o que ele estava fazendo, e Saberia explica que ele estava sobrepondo o feitiço de cura. E Lyra diz que isso não tinha efeito, mas Armia começa a se curar, deixando ela sem acreditar no que estava acontecendo. E eles perguntam o motivo de estar tão surpresa, afinal ele fazia isso o tempo todo. E Lyra diz que nunca ouviu falar de alguém sobrepondo o feitiço de cura e questiona quem era esse cara. E Armia finalmente acorda e fica feliz em vê-lo, mas acaba adormecendo. E a Hydra começa a ficar agitada, e Shig diz que ela estava pedindo a companhia de Laust, que diz que ela ainda devia se lembrar dele, e Narcena decide ajudá-lo, e como Laust sabia que não podia pará-la, ele pede que ela tenha cuidado, e Shig pede que os outros fiquem de fora daquilo. Então ele, junto de Laust e Narcena, partem pro combate. Shig consegue cortar uma das cabeças da Hydra, fazendo Margulos questionar como sua espada ainda estava inteira, e Lyra explica que aquela era uma espada mágica, e Margulos diz que só tinha ouvido falar disso em lendas, e se pergunta quem era aquele cara pra carregar algo assim. Narcena acaba sendo golpeada pela criatura, e quando Shig tenta salvá-la, Laust o impede, porque aquela coisa queria lutar contra ele. E Margulos pergunta como aquela coisa estava segurando a menina pra exigir um combate individual, e Lyra explica que a mutação fazia sua inteligência e perversidade evoluírem juntos, e Laust pede que ninguém se intrometa, e um velho começa a ficar aflito, enquanto Laust estava no chão junto a
Narcena, deixando todos preocupados, e Laust acaba desmaiando, mas seu corpo começa a pulsar e Laust se levanta, emanando uma aura azul com um olhar ameaçador, deixando todos confusos, enquanto o velho dizia que aquilo deveria ter permanecido adormecido, e um chifre surge em Laust que com apenas um golpe corta todas as cabeças da Hydra, e com ela derrotada, ele acaba desmaiando. E ao acordar, ele pergunta se Narcena estava bem, e ela responde que foi graças a Lyra que tinha um antídoto, e claro que Lyra queria um reembolso. E Laust pergunta sobre Armia, que ainda estava adormecida, e Lyra pergunta sobre aquela forma anterior, mas ele não sabia sobre o que ela estava falando, e Margulis os interrompe e diz que sabia que Laust era um cara incrível, e com ele poderiam vencer até mesmo um mestre do labirinto, mas Laust diz que já tinha dado sua resposta, e Margulis responde que ele não tinha com o que se preocupar, afinal eliminar a Hydra rendeu várias pedras mágicas e podiam dividir o dinheiro entre os três, ele, Saberia e Laust, afinal os dois novatos não fizeram nada, e Narcena era a ajudante de Laust que pergunta sobre Armia, e Saberia responde que ela já era, afinal nem sabiam quando acordaria ou se ainda poderia usar magia, e Margulis diz que se chegar a esse ponto eles poderiam vendê-la, e como tinha uma boa aparência, um esquisitão poderia comprá-la, fazendo Narcena dar um soco nele, deixando Margulis irritado. Ele diz que a agressão entre aventureiros era proibido pela guild e ela seria expulsa por quebrar as regras, mas Lyra e Shig respondem que não viram nada, e Saberia diz que tinha visto tudo e contaria pra guild. Shig responde que agora se lembrava de algo, deixando Margulis animado, mas Shig responde que ouviu sobre um plano de vender uma pessoa, além de se aproveitar dela, um crime muito sério, e como representante da guild não poderia ignorar isso, fazendo Margulis questionar quem ele era. E na guild eles descobrem que ele era um aventureiro enviado pela guild da Cidade Real, e na verdade seu nome era Sig, e como deviam saber, os aventureiros selecionados tinham a autoridade para gerenciar outros aventureiros, e como a segurança dessa cidade estava piorando por conta dos aventureiros, ele veio conferir com seus próprios olhos, e suas investigações o levaram até esse grupo, que seriam expulsos da guild e forçados a trabalhar pro resto da vida por tentarem vender alguém, deixando os dois desesperados. Mas Laust pede pra falar com Sig e pergunta se ele poderia deixar eles se safarem dessa, porque algumas pessoas só queriam se tornar e permanecer como aventureiros pelo resto da vida, mas quando algo mudava, eles se dedicavam a se tornar aventureiros de primeira linha, e acreditava que no início os dois não faziam isso pela fama ou dinheiro, e pergunta se ele poderia dá-los uma segunda chance de recomeçar como aventureiros, deixando todos surpresos, e Sig decide soltá-los e manda eles irem o mais rápido dali, e se os encontrar novamente, eles não teriam outra chance, e os dois começam a correr, e a Master questiona se foi a melhor escolha, e Sig diz que expulsá-los não daria garantia que se tornariam pessoas melhores, então seria melhor que continuem como aventureiros para que pessoas como ele possam ficar de olho, mas a Master diz que isso só iria funcionar na capital e não em uma cidade do interior como essa, e por isso Sig decide ficar na capital por um tempo, e Narcena pede desculpas a Laust por ter sugerido ajudá-los, e ele pergunta se ela estava se culpando por resultar na expulsão deles da cidade, o que ela confirma, e ele diz que era verdade, que ainda não tinha superado as coisas com eles, mas agora se sentia bem melhor e a agradece, deixando Narcena animada. E naquela noite, Sig explica pra Lyra que a guild da Cidade Real acreditava que os distúrbios dessa cidade estavam sendo causados pela filial ou talvez pelo mestre da guild, e por isso disse que ficaria na cidade e queria pedir que ela forme um grupo com ele pra ajudá-lo, mas Lyra tinha apenas uma condição e queria que Armia também esteja no grupo, afinal não podia abandoná-la, o que Sig concorda, já que era vantajoso terem mais gente, e desde que chegou ali, ele encontrou outros indivíduos para a vigilância, e não poderia deixar aquele homem perdido à própria sorte. Finalizando o quarto episódio, muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento, valeu e até a próxima!